Olá! Hoje iniciaremos nosso estudo dos números complexos. Vamos iniciar com uma situação-problema. Desejamos construir um canteiro retangular cujo perímetro seja 12 metros e que possua 10 metros quadrados de área. A pergunta é: quais as medidas dos lados desse retângulo? Modelando a solução. Podemos elaborar as seguintes equações para tentar responder o problema proposto. Temos área igual a 10 metros quadrados, perímetro igual a 12 metros. Esses são os dados do problema. Sendo x e y as medidas dos lados do retângulo, temos área igual a x vezes y, perímetro igual a 2x mais 2y. Como a área é igual a 10 metros quadrados, temos x vezes y igual a 10. Equações envolvidas. X vezes y igual a 10 e a segunda equação, 2 que multiplica x mais y igual a 12. Portanto, a equação 1, x vezes y igual a 10, equação 2, já simplificada, x mais y igual a 6. Da equação 2, obtemos y igual a 6 menos x, substituindo na equação 1, obtemos x que multiplica 6 menos x igual a 10, ou seja, 6x menos x ao quadrado igual a 10, ou x ao quadrado menos 6x igual a menos 10. Aqui foi efetuada a multiplicação por menos 1 ambos os lados, obtendo x ao quadrado menos 6x igual a menos 10. Nesta equação, vamos transformar o primeiro membro num trinômio quadrado perfeito. Temos então que completar o quadrado. Temos x ao quadrado menos 6x. 6 podemos escrever como 2 vezes 3. Então temos x ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x. Para completar o quadrado, completamos com 3 ao quadrado. Isto do lado esquerdo está destacado em vermelho e também do lado direito. Do lado direito temos o valor menos 10. Portanto, do lado direito fico com menos 10 mais 9. Do lado esquerdo temos um trinômio quadrado perfeito. Logo temos x menos 3 ao quadrado. Isso é igual a menos 1. Geometricamente, a equação x menos 3 ao quadrado igual a menos 1 indica um quadrado de lado x menos 3 com área medindo menos 1. Isso é impossível. Não existe um quadrado com área negativa. Conclusão: o problema modelado inicialmente, isto é, a de construir um canteiro retangular, não possui solução. No conjunto dos números reais, a equação x menos 3 ao quadrado igual a menos 1 não tem solução. Mas existe algum conjunto no qual tal solução seria possível? Sim, vamos descobrir juntos, consultando a história da matemática. Linha do tempo. Niccolò Fontana Tartaglia é um matemático do século XVI. Tartaglia resolveu algebricamente equações cúbicas do tipo x ao cubo mais mx igual a n e x ao cubo mais px ao quadrado igual a q. Mas acabou não publicando este trabalho.
Girolamo Cardano, também outro matemático do século XVI. Cardano quebrou o juramento feito a Tartaglia, apresentando a resolução da primeira equação, x² mais mx igual a n, na sua obra Ars Magna, em 1545. Surge o impasse da raiz quadrada de um número negativo. Rafael Bombelli, outro matemático do século XVI. Bombelli prosseguiu com a solução encontrada por Cardano. Considerou raiz quadrada de -1 como um número imaginário e desenvolveu regras para trabalhar com esse tipo de número. Pulando do século XVI para o século XVIII, destacamos o matemático Leonhard Euler. Euler usou pela primeira vez o símbolo I para representar a raiz quadrada de -1. Outro matemático do século XVIII, destacamos Carl Friedrich Gauss. Gauss fez um estudo da representação geométrica dos números complexos. Em 1832, introduziu a expressão número complexo. O que realmente motivou a ampliação do conjunto dos números reais foram as resoluções das equações do terceiro grau, em que apareceram raízes de números negativos. Matemáticos como Tartaglia, Cardano e Bombelli, tentando resolver problemas relacionados às equações cúbicas, enfrentaram um problema: como determinar a raiz quadrada de um número negativo. Para responder a esse questionamento, foi preciso ampliar o conjunto dos números reais. Bombelli, no século XVI, chamou raiz quadrada de -1 como um número imaginário e estabeleceu as regras para trabalhar com esse tipo de número. Em 1777, Euler utilizou pela primeira vez a letra I para simbolizar a raiz quadrada de -1. O número I, tal que I ao quadrado é igual a -1, é chamado de unidade imaginária. Um novo conjunto. Essa representação, isto é, I igual a raiz quadrada de -1, permite a resolução de equações para as quais, no conjunto dos números reais, não havia solução, como a equação obtida anteriormente. X menos 3 ao quadrado igual a -1. Agora podemos concluir a resolução da equação obtida. Chegamos na equação x menos 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de -1. O que foi feito é tirar a raiz quadrada ambos os lados desta equação aqui apresentada. Agora substituímos raiz quadrada de -1 pela letra I. Então obtemos x menos 3 igual a mais ou menos I. Isolando x, encontramos x igual a 3 mais ou menos I. Separamos em duas soluções, x1 igual a 3 mais I, e a outra solução, x2 igual a 3 menos I. Portanto, o conjunto solução é formado por esses dois números, 3 mais I, 3 menos I. As soluções que acabamos de encontrar não são números reais. Mas então, como chamar esses novos números? Denominaremos números complexos. Portanto, temos um novo conjunto numérico.
conjunto dos números complexos, representado pela letra C. Os números complexos deram grandes contribuições para o avanço da engenharia. Alguns exemplos de aplicações: modelagem de circuitos elétricos, cálculo da força de sustentação da asa de um avião, estudo da interferência em linhas de transmissão de energia e telefonia, estudo da vibração de estruturas e estudo do movimento de líquidos e gases ao redor de obstáculos. Estas são apenas algumas contribuições dos números complexos. Obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.